Bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, uma escola bíblica onde nós retransmitimos a palavra do Senhor para todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. E nós estamos num trimestre muito abençoado, falando sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Nós estamos na nossa segunda lição, ela será dada em todas as igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, no nosso Brasil e no mundo também. É a nossa segunda lição, né? Será no domingo pela manhã do dia 14 de janeiro. E nós estaremos já trazendo aqui uma palavra de apoio para os nossos amados e queridos irmãos. Antes de eu trazer a nossa segunda lição, que traz como tema as imagens bíblicas da igreja, eu gostaria de dar o nosso abraço, né, para todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical em todas as Assembleias de Deus Missão Pentecostal. E também mandar aqui o nosso abraço muito carinhoso para o estado do Amazonas, né, na pessoa do nosso pastor e companheiro, pastor Januário Minguins, juntamente com os demais obreiros do Senhor, pastor Ronilson e o pastor Belmiro. Um grande abraço para todos os meus irmãos, um grande abraço para todos os nossos irmãos aí em Manaus, a igreja, Assembleia de Deus, Missão Pentecostal. Também vai o nosso grande abraço para o nosso pastor na grande capital do estado do Pará, Belém do Pará, pastor Augusto Basto. Meu abraço, companheiro, ao senhor. E também uma cidade vizinha aí, a Belém do Pará, o nosso irmão em Cristo, pastor, né, Marcos Paixão, na cidade de Benevides. A todos os nossos companheiros, que Deus abençoe grandemente. E também para minha família, como sempre costumo mandar um abraço para minha irmã Ruth Lene Ramos, seu esposo Raimundo e todos os demais filhos, né, netos, família da nossa irmã. Que Deus te abençoe com esta palavra do Senhor. Muito bem, meus amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico da nossa lição, falando sobre o corpo de Cristo. Louvado seja Deus, que é a igreja. E hoje nós vamos falar sobre as imagens bíblicas da igreja. Nós tratamos na lição passada sobre a origem da igreja, e nós já sabemos que a sua origem ela é divina. E hoje nós vamos falar sobre as imagens bíblicas da igreja. Texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Louvado seja Deus. Então nós vamos hoje aprender sobre essas figuras, né, sobre essas imagens que retratam, né, a gloriosa igreja do Senhor, e vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns pontos. A leitura bíblica em classe está encontrada no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 a 32, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito bem, meus queridos. Nós hoje iremos tratar
sobre essas imagens, vamos estudar, né, as imagens principais, imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo e o que elas transmitem, né, para todos nós no campo do relacionamento. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a figura do relacionamento, né? E nós temos aqui a imagem da noiva, a imagem da esposa de Cristo e também a imagem do rebanho de Deus. Noiva de Cristo, esposa de Cristo e rebanho de Deus. Vamos começar com a noiva, que é o primeiro tópico, né? A noiva de Cristo. No capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo de número 2, está escrito que o apóstolo Paulo estava preparando a igreja de Cristo como uma virgem pura ao seu marido, que é Cristo. Quando Paulo faz essa expressão, ele mostra claramente o cuidado e o zelo que ele estava tendo pela igreja. Que ele não ia apresentar para o Senhor, para o marido, uma igreja maculada, uma igreja cuja fonte tivesse sido rompida. Não. Ele iria apresentar uma noiva, e a noiva é a figura de uma virgem pura. E essa virgem pura, ela traz consigo a ideia de castidade, ela traz consigo a ideia de pureza e de fidelidade. Mas o que é mais forte, né, e mais latente é a figura da castidade e da pureza. Então a noiva, a virgem pura, é aquela jovem, aquela donzela recatada, que anda com pudor, que se veste com modéstia. Então, isso nos traz a ideia de uma igreja, isso traz um símbolo, uma figura de uma igreja, que ela é uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Quando Cristo morreu pela igreja, ele já morreu por uma igreja pura. Ele, como o Cordeiro imaculado do Senhor, sem mancha, sem mácula, né, tem uma igreja também imaculada, uma igreja pura. E aí a gente tem um contraste entre a prostituta e uma virgem. Enquanto uma virgem, ela tem a sua castidade, ela tem pudor, ela se veste com recato, com modéstia, uma prostituta já não tem a mesma expressão. Ela já é mais extravagante, né? Mais sensual. E isso faz com que a noiva de Cristo, que é a Virgem pura, se revele para o mundo com essa castidade, né? Como sendo imaculada. O que é que a gente percebe? Paulo tinha preocupação de apresentar a igreja do Senhor como uma virgem pura. Paulo é um apóstolo, Paulo é um pastor, Paulo é um apacentador do rebanho. Mas a preocupação dele está em apresentar uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha. Uma igreja como uma virgem, porque ele mesmo declara para os coríntios: vocês estão passando por muitas lutas, dificuldade em Corinto, mas eu vou apresentar vocês como uma virgem, né? Como uma virgem pura. Então, o cuidado deve ser redobrado. Muitos pastores, ao invés de estar tratando da igreja como uma virgem pura, estão tratando a igreja como uma prostituta. Isso é grave, porque ninguém vai apresentar para o Senhor uma igreja que está prostituída. Nós vamos apresentar uma igreja virgem, uma igreja pura. O noivo, do capítulo 25 de Mateus, vem buscar uma noiva, uma virgem pura, tá? Uma virgem pura. Então, nós temos que ter todo cuidado. Este é o símbolo de ser noiva. E o símbolo da esposa de Cristo. A esposa de Cristo, ela também tem, né, o seu zelo, o seu cuidado. Então aqui nós temos a esposa, a mulher de Cristo, que segue a sua doutrina, que é submissa à sua palavra, porque é o retrato do relacionamento de um marido com uma mulher, né? Quer dizer, um marido com uma mulher deve se espelhar no relacionamento de Cristo com a igreja. E nós vemos aqui a igreja como uma mulher submissa, que obedece, que honra, que não faz as coisas pela força do dever, mas porque ama o seu Senhor. E o Senhor ama a sua esposa. Então nós vemos aqui um relacionamento em que há esse
essa alegria na comunicação, há esse comprometimento, né? E aqui a figura da esposa é a figura da fidelidade, né? Do comprometimento com o seu Senhor. Lamentavelmente, nós vemos e dizem que a igreja ela está completamente descompromissada com Deus. E por que ela está completamente descompromissada com Deus? Porque ela está casada com o mundo. Nós temos uma igreja nas cartas do apóstolo João de Apocalipse, é a igreja de Pérgamo. Essa igreja, ela traz a figura de uma igreja casada com o mundo, né? Casada com o mundo. E por que ela está casada com o mundo? Porque ela deixou o mundo adentrar dentro dela, através da figura de Balaão e através da figura dos nicolaítas. Então, essas duas heresias, elas faziam parte da igreja de Pérgamo, que apesar de estar, né, localizada dentro da cidade de Pérgamo, onde se cultivava muitos pergaminhos e livros, no entanto, esta igreja não tinha conhecimento do livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. E com isso, ela distorceu a palavra de Deus, né? Adulterou a palavra do Senhor e casou-se e aliançou-se com o mundo. O Senhor Jesus, quando se apresenta para esta igreja, no livro de Apocalipse, capítulo 2, ele mostra para ela que ele tem a espada de dois gumes. E a espada de dois gumes é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E, portanto, é ela que nós combatemos a apostasia, o engano, a mentira. Então, quando o mundo entra da igreja e ela se torna mundana, ela está adulterando, ela está sendo de outro marido, né? Então, essa é a figura da fidelidade, onde nós precisamos, como igreja do Senhor, sermos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, e não permitir que doutrinas como o de Balaão, que visavam a ganância, a avareza, a prostituição, o engano, ele se torne parte da igreja. O Senhor repreendeu essa igreja de Pérgamo exatamente pelo fato dela abrigar no seu seio essas doutrinas hereges. Então, a mulher de Cristo, ela é totalmente de Cristo. Ela não pode ser adúltera. No Antigo Testamento, por exemplo, o Senhor usou a figura, né, do profeta Oséias para se casar com uma mulher adúltera, para representar o seu relacionamento com Israel, que era um relacionamento deteriorado, um relacionamento adúltero por parte de Israel. Mas o Senhor, aleluia, quando coloca a figura da igreja como sua esposa, revela ao mundo que ela é fiel a Ele e se submete a Ele. E Ele se sacrificou por ela, se doou por ela, se entregou por ela. Essa é a figura, né, que nós vemos quando apresenta o relacionamento da igreja com sua esposa. É aquela que ouve a sua doutrina, aquela que ouve a sua palavra, é aquela que obedece, é aquela que anda na sua presença. Louvado seja o Senhor Jesus. O terceiro ponto, né, que falamos sobre o relacionamento, a imagem de relacionamento, é do rebanho. E aqui nós observamos a ovelha e o pastor e a ovelha. Então perceba, meus amados irmãos, que o rebanho do Senhor, ele é do Senhor. A igreja, ela é de Deus. E a igreja é um rebanho, aonde as ovelhas estão. E o que é que essa figura nos mostra? Mostra o cuidado que o pastor tem para com o seu rebanho. Porque quando Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, né, e fala para eles que eles devem olhar por si mesmos e devem olhar pelo rebanho de Deus, a qual o Senhor comprou com o seu próprio sangue, foi preço de sangue. Então eles deveriam cuidar, e cuidar é apacentar. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando ele, para chamar a atenção daqueles que estão cuidando como presbíteros, anciões, bispos e pastores da igreja, que devem ter cuidado para que a igreja do Senhor, ela, como rebanho, não seja maltratada. O apóstolo São Pedro, na sua epístola universal,
Eu vou fazer essa leitura para os irmãos aqui no capítulo 5 e no versículo de número 1 e de número 2. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus amados, preste atenção. O Senhor quer que nós venhamos cuidar da sua igreja, porque ela é o seu rebanho. As ovelhas são do Senhor. E nós vamos prestar conta por cada ovelha desse rebanho, por cada ovelha. E nós devemos ter muito cuidado quando nós apacentarmos a igreja do Senhor, porque nós devemos fazer isso não por força, não de forma violenta, grosseira, estúpida, rancorosa, não. Nós precisamos fazer isso de forma voluntária, em agradecimento ao Senhor que nos chamou para estar na frente do seu rebanho. Nós não podemos fazer isso de forma, por torpe ganância, O que seria isso? São obreiros que só visam o lucro, só trabalham visando o lucro pessoal. Esse tipo de obreiro não serve para cuidar do rebanho de Deus, porque ele vai arrancar toda a lã e a gordura das ovelhas para si mesmo, porque eles não têm visão de apacentar o rebanho de Deus, mas eles têm a visão de apacentar-se a si mesmo, tomando o que é do rebanho, furtando, roubando, subtraindo para si, o que é do rebanho e o que é de Deus. Esse tipo de obreiro, ele vive em função de dinheiro, de vantagens, de lucros. São adeptos da doutrina de Balaão, porque eles amam o prêmio, o reconhecimento, eles amam a fama. O que o Senhor está mostrando para nós é que será grande a nossa responsabilidade, porque a igreja ela é representada como um rebanho de Deus. E como um rebanho de Deus, ela precisa ser bem alimentada. Ela precisa ser levada aos pastos verdejantes, porque o verdadeiro pastor vai dar o bom alimento. Não dê erva queimada, erva seca, que não nutre. Não dê isso para o teu rebanho. Estude a palavra, pastor. Estude a palavra, obreiro de Deus. Se dedique, conheça a verdade. Leve o rebanho que Deus te confiou aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Muitos pastores turbam as águas, deixam e tornam as águas turvas para dar ao seu rebanho. Não faça isso. Você vai produzir um rebanho doente, fraco, debilitado, e o lobo devorador vai apanhar. Deus vai te cobrar por cada ovelha que ele tem te confiado. Esse texto do capítulo 5 de Pedro, ele retrata o nosso trato para com o rebanho. Lamentavelmente, muitos pastores já não apacentam o rebanho de Deus, servindo de exemplo para o rebanho. Já não são mais exemplo a ser seguido, porque são estúpidos, ignorantes, são insolentes, são arrogantes, são prepotentes, são ditadores, usam palavras chulas que ferem as almas, que ferem o rebanho do Senhor. Cuidado, pastor. Cuidado, líder. Cuidado, professor da escola dominical, com o rebanho que Deus te confiou. Apacente com amor, com carinho, e seja você o exemplo. Não faça isso com estupidez, com grosseria. Um dia o Senhor vai cobrar a você. Lembre-se de Moisés. Moisés não soube tratar o rebanho de Deus. E o trato que ele deu foi
arrogante, batendo com força na rocha. Ele deixou de entrar na terra prometida por conta disso. O nosso segundo tópico, amados, nós iremos falar um pouquinho sobre a função. Imagens que descrevem a função do rebanho, da igreja do Senhor. E nós temos aqui a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E nós temos aqui o segundo subtópico como o corpo de Cristo. Então nós vamos ver que cada item desse que o Senhor revela mostra a grandeza da igreja, a glória da igreja, que é a glória de Cristo. Nós vemos, por exemplo, geração eleita. É muito importante nós lermos este versículo, livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção. Todas essas expressões, todas essas figuras, essas imagens, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, todos eles têm um só propósito: anunciar, proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a geração eleita, essa geração eleita pelo Senhor, essa geração escolhida pelo Senhor, ela foi escolhida para anunciar as virtudes do Senhor. E eu quero declarar uma virtude importante, tal como todas as outras: a paz. No livro de Efésios, capítulo 2, eu gostaria de ler para os meus irmãos, capítulo de número 2 do livro de Efésios, e o versículo de número 14, ele diz assim: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A geração eleita é eleita para anunciar as virtudes, para levar à evangelização da paz. O nosso Jesus, como príncipe da paz, evangelizou a paz e quebrou toda a parede de divisão. Nós não fomos eleitos, irmãos, para levantarmos muro de separação entre nós. Nós fomos eleitos para que nós venhamos nos unir num só povo. O Senhor uniu os judeus, o Senhor uniu os gentios e fez deles um só povo, uma só geração, uma geração eleita para anunciar a paz, para levar as virtudes de Deus, né, para mostrar para aqueles que estão em trevas, né, a verdadeira luz do Senhor. Então, viva em paz, anuncie a paz, apregoe a paz, porque esta é a figura da geração eleita, para anunciar isso. Quando nós falamos de sacerdócio real, nós vemos aqui o Senhor também da mesma maneira, né? Com uma geração eleita, o Senhor nos comprou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos redimiu. E diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 5, que Ele nos ama. E em seu sangue, Ele nos lavou dos nossos pecados. E Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Perceba nesse texto que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, para que nós viéssemos ministrar, para que nós viéssemos orar, interceder em favor de todos, em favor dos homens. Paulo recomenda a Timóteo que faça orações e deprecações por todos os homens. O ministério da intercessão, que no Antigo Testamento era reduzido à tribo de Levi e à casa de Arão, agora Deus expande e todos nós somos intercessores. Todos nós somos um sacerdote em casa, você orando pela tua esposa, pelos teus filhos, como Jó. Um sacerdote na igreja, orando pela obra, orando pelos irmãos, pelos missionários, pela igreja, pelas almas, irmãos. Pelas almas, para que haja paz, para que haja salvação, para que haja cura. Nós somos um ministério sacerdotal de intercessão. O sacerdote
era, entre muitas funções que tinha, era um homem que era de grande intercessão. Ore. A nossa função é orar pela salvação do mundo, é orar para que os homens se salvem. A nossa função não é condenar isto ou aquilo, não. A nossa função é orar. Louvado seja Deus. É buscar a presença de Deus para que o homem seja salvo. Todos nós, como cristãos, temos esse privilégio agora de queimar incenso, ou seja, de interceder. Quando nós falamos da figura da nação santa e do povo adquirido, isso retrata inteiramente a consagração que devemos ter ao nosso Deus. A igreja é vista como um povo consagrado ao seu Senhor, como um povo que foi adquirido pelo sangue, como eu acabei de falar, pelo sangue que nos lavou. Ele nos adquiriu, ele nos tomou como possessão e nos fez reis e sacerdotes. Então nós temos que compreender que essa figura da nação santa e do povo adquirido revelam a nossa vida de consagração ao nosso Deus. Nós somos um povo santo, um povo que vai morar no céu, um povo que o Senhor comprou pelo seu sangue para que nós sejamos santos. E santo em toda a nossa maneira de viver. É impróprio para uma igreja ser profana, né? É impróprio, não condiz, não é a realidade da igreja, não é a imagem da igreja. A imagem da igreja é uma imagem santa, é uma imagem pura, é uma imagem consagrada ao seu Senhor. Nós somos completamente do Senhor. Glória a Deus, nós somos santos. A Bíblia diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós somos adquiridos para vivermos uma vida de santidade. Nós falamos agora do segundo subtópico, das imagens que descrevem a função de Deus. Além de sermos eleitos para proclamarmos a paz, sacerdotes para intercedermos por tudo e por todos, nação santa como um povo que é fiel ao seu Senhor e está aos seus pés, ao seu serviço de consagração, de oração, de jejum, de santidade, de devoção a Deus, nós também somos um corpo de Cristo. Cristo é a nossa cabeça, como ele falou aos Efésios. Cristo é a nossa cabeça. Versículo 23 do capítulo 1 de Efésios. Glória a Deus. Versículo 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos o corpo de Cristo. E a igreja, como o corpo de Cristo, é mais do que uma organização. Ela é um organismo vivo. Isto nos retrata a harmonia e a unidade da igreja. A igreja, como corpo, ela vive em harmonia e ela vive em unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas, irmão, estão devido no lugar do corpo. Se tiver uma coisa fora do corpo, ele já não vai funcionar de forma adequada. Vai entrar em descompasso, vai ficar desarmonioso, vai ficar desunido. É por essa razão que a palavra cooperação é a palavra mais aplicada para o corpo. Porque todos os membros que estão dentro do corpo, eles cooperam entre si, né? Um não é melhor do que o outro, um não é mais importante do que o outro, um não se sobressai ao outro. A lição está nos dizendo que nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo, assumindo a função, né, de outro. É lamentável, é muito lamentável, mas infelizmente tem muitos membros que querem se sobressair aos demais, que querem fazer como fez Diótrefes, que queria o primado, que queria a posição, que queria o cargo, que queria se sobressair sobre os demais. E esse homem da terceira carta de João, chamado Diótrefes, ele trouxe um grande desequilíbrio para a igreja, que foi preciso João dizer: eu vou até a igreja e eu vou mostrar as suas obras na prática que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo é trazendo desunião, ele não recebe ele faz acepção de pessoas. Infelizmente, às vezes tem muitos assim no corpo de Cristo, mas esses tais não faz parte do corpo do Senhor, do organismo vivo. Eles podem fazer parte de uma organização, mas eles não fazem parte do organismo vivo, porque no organismo vivo não existe Diótrefes para estar se sobrepondo aos demais. Isso é perigoso. Não existe como estava a igreja de Coríntios, que um se dizia de Paulo, o outro era de Apolo e o outro era de Pedro. Não existe outro de Cristo, não existe isso. Nós temos um só comandante, o Espírito Santo. Nós temos um cabeça,
Cristo Jesus, o Senhor, e a Ele que nós devemos viver debaixo do seu senhorio. O corpo é comandado pela cabeça e todos os membros são comandados pela cabeça. Então nós precisamos entender que nós não podemos desunir. Nós não podemos desunir o corpo do Senhor. A Bíblia diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não pode haver essa divisão no meio do corpo. Isso se dá por pessoas que não querem se submeter. E a Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos um ao outro. É assim que o corpo é. Assim que os membros do corpo funcionam, em sujeição um ao outro, um ajudando o outro. Não é um se sobressaindo no outro, não. Isso é uma gravidade que faz com que o corpo fique, sabe como? Enfermo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o corpo é que existe uma igreja, assim como eu ilustrei com a mulher de Cristo, falando da igreja de Pérgamo, na figura do corpo, existe uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Essa igreja, o pastor dela tinha tudo. Achava que era rico, possuía tudo. Ele se achava o melhor, a igreja a melhor, mas Cristo estava do lado de fora dessa igreja. E por quê? Porque se prevalecia nela a arrogância, a prepotência, a avareza. Se arvorava dentro dessa igreja, uma igreja que se achava a melhor de todas as igrejas, exclusivista totalmente. Então, o Senhor viu o quanto que esse corpo, que essa igreja estava desordenado. Enquanto eles se julgavam ricos, poderosos, influentes, o Senhor estava olhando para eles e dizendo: vocês são cegos, vocês são nus, vocês são miseráveis e vocês não sabem de nada. É importante nós começarmos a prestar atenção nisso, porque essas coisas, essa busca e sede de poder, isso está acabando com a obra de Deus. Essa sede de poder está destruindo o rebanho do Senhor, o corpo de Cristo. É por isso que tem um dizendo que é do fulano, o outro é do ciclano e o outro é do beltrano, por causa da sede de poder e da avareza que está latente na vida de muitas igrejas que já não são mais organismo, elas são apenas uma organização. Mas que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Seguimos avante, falando agora sobre o nosso terceiro tópico, que fala sobre as imagens que descrevem a habitação de Deus. Falamos no primeiro tópico sobre o relacionamento e ilustramos através da noiva, da mulher de Cristo e também do rebanho de Deus. Falamos sobre a imagem que descreve a função da igreja. E mostramos sobre a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e terminamos agora com o corpo de Cristo. Vamos dar continuidade às imagens que descrevem a habitação. Primeiro, santuário. Segundo, a casa de Deus. Meus queridos, a igreja, ela representa, ela tipifica a morada de Deus em espírito. Paulo escreveu isso aos Coríntios. A igreja é a morada de Deus em espírito. Deus está entre nós, os membros, e dentro de nós. Quando ela fala que ele está entre nós, está falando do santuário, do templo físico, onde a igreja está reunida. E ali estamos nós como membros. E o Senhor está entre nós. O Senhor está no meio do catiçal, no centro do templo. O Senhor está. E quando ele diz que ele está dentro de nós, é que cada um de nós, eu e você, somos uma igreja. Cada um de nós, salvo, justificado, lavado pelo sangue, reconciliado com Deus. Aleluia. Nós, queridos irmãos, somos a igreja do Senhor. É por isso que Paulo disse que nós somos o templo de Cristo, o templo do Deus vivente. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que vós não sois de vós mesmos? Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós somos o santuário de Deus, o templo do Senhor, aonde Deus mora, aonde Deus habita, aonde Deus está, aonde Deus vive. Isso é santuário de Deus, isso é casa de Deus. Paulo disse para Timóteo,
Eu estou escrevendo estas coisas para que você saiba como você deve se comportar na igreja de Deus, a coluna e a firmeza da verdade. Muitos de nós, como pastores, obreiros, irmãos e irmãs, precisamos aprender como nós devemos nos comportar dentro da casa de Deus. Como a santidade convém a casa. Não faça da casa de Deus. Não faça da casa de Deus a tua casa, a sala da tua casa, o teu quarto, não. Lá é a casa de Deus. Nós precisamos reverenciar a casa de Deus. E nós somos também o templo de Deus. E nós deveremos cuidar do nosso templo para que ele não seja maculado com o pecado, manchado com a iniquidade. Não destrua o templo de Deus com os teus pecados. Porque há uma advertência no livro de Coríntios: se você destruir o templo de Deus, Deus te destruirá. Então que nós possamos tomar todos os cuidados. É isso que revela para o mundo inteiro. Né? A igreja é a casa de Deus, o santuário. É lamentável, mas nós estamos vivendo dias em que não há mais respeito na casa de Deus. Não se está respeitando a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão que está me ouvindo, está me vendo, que você honre a casa de Deus. Que você valorize a casa de Deus. Porque ela é a casa de Deus, a morada de Deus. Deus está lá. Deus está lá. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Desde agora, os meus olhos e os meus ouvidos estarão fitos e atentos à oração deste lugar. Não transforme a casa de Deus em covil de ladrão. Não transforme a casa de Deus em covil de salteadores. Jeremias disse para o povo de Israel: é porventura esta casa um covil de salteadores, onde vocês se refugiam para pecar? O Senhor Jesus, quando se manifestou na terra, entrou no templo, puxou um cordel e expulsou aqueles que vendiam pombo dentro da casa do Senhor, do santuário de Deus. Tem gente fazendo a casa de Deus de lanchonete, tem gente fazendo da casa de Deus de hotel, tem gente fazendo da casa de Deus de restaurante. Não é. Cuidado com a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja, glória a Jesus, o Senhor está presente. Tanto o templo físico, quando nós estamos lá, porque ele está entre nós, ele está lá, como ele também está no centro do castiçal, que é a igreja. Aleluia. Como ele também está dentro de nós, não esqueça disso, não é só dentro de nós, amados. Ele está entre nós, os membros. Quando a gente se reúne, 2 ou 3, a Bíblia diz que Jesus está lá. Jesus está lá. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você prega. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você ensina. Cuidado. O apóstolo Paulo disse que nós... o apóstolo Tiago disse que nós não... Cuidado para que a gente não deseje ser mestre. Porque nós vamos receber maior juízo. Cuidado com o que você ensina. Professor da escola dominical, prepare a sua lição. Ore e deixa Deus te usar. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu concluo esta lição dizendo para todos nós que venhamos ter cuidado, que venhamos nos congregar, que venhamos valorizar o corpo de Cristo, que é a casa de Deus, que é a noiva do Cordeiro, que é a mulher